Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários desta casa, às pessoas que nos assistem via internet. Em nome de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Icaraíma. Coloco a ata número 012 de 2020 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado ou ao contrário que se levante. A ata número 012 de 2020 está aprovada por todos os vereadores presentes. Peço à secretária Angélica que leia as matérias que se encontram nesta casa. Indicação 2/2020. Senhor presidente, a vereadora Juliana Marques Meirinho e demais edis abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, em especial do artigo 129 do Regimento Interno, vem respeitosamente perante essa digna mesa diretora requerer que, recebida presente, seja analisada a possibilidade de que a verba não comprometida da Câmara seja revertida em benefício das ações de combate ao Covid-19. Tal recurso deve ser remanejado para as áreas da saúde e assistência social, com vistas à prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus. Justificativa. Justifica-se pela necessidade urgente de se reorganizar o orçamento e as verbas públicas para o enfrentamento ao Covid-19. Indicação 3/2020. Senhor presidente, a vereadora Juliana Marques Meirinho e demais edis abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, em especial no artigo 129 do Regimento Interno, vem respeitosamente perante essa digna mesa diretora requerer que, recebida presente, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte indicação: que os alimentos da merenda escolar sejam organizados em formato de kits de alimentos para serem ofertados às famílias de baixa renda e ou famílias em situação reconhecida dificuldade financeira pelo impacto da quarentena na economia local. Justificativa. Justifica-se pela necessidade de ofertar segurança alimentar às famílias atingidas pelo impacto da quarentena, isolamento social. Muitos alunos tinham sua refeição principal na escola e hoje, em casa, perdem a qualidade de sua refeição. Somado a este fato, algumas famílias perderam ou diminuíram sua renda em consequência da parada de serviços, por conta da quarentena, isolamento social. Indicação 4/2020. Senhor presidente, a vereadora Juliana Marques Meirinho e demais edis abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, em especial do artigo 129 do Regimento Interno, vem respeitosamente perante essa digna mesa diretora requerer que, recebida presente, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte indicação: que sejam ofertados para assistência social kits de higiene, água sanitária, sabão, sabonetes, álcool 70, etc., para famílias de baixa renda ou em situação de perda econômica. Justificativa. Justifica-se pela necessidade de ofertar condições de proteção às famílias de baixa renda, que muitas vezes apresentam dificuldade de adquirir itens hoje indispensáveis para a prevenção da saúde da família como um todo. Projeto de Lei 21/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo judicial e dá outras providências. Projeto de Lei 17/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo a fazer repasse financeiro para a Associação Comunitária Icaraimense. Projeto de Lei 19/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de créditos especial por provável excesso de arrecadação e dá outras providências.
Projeto de Lei 20/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito especial por anulação de dotação e dá outras providências. Projeto de Lei 24/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro e dá outras providências. Projeto de Lei Legislativo 4/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Súmula. Fixam os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura de 2021 a 2024 e sua forma de reajuste, dando outras providências. Projeto de Lei Legislativo 5/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Súmula. Fixam os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara para a legislatura de 2021 a 2024, dando outras providências. Encaminho a indicação número 02 para o Poder Executivo. Encaminho a indicação número 03 para o Poder Executivo. Encaminho a indicação número 04 para o Executivo. A indicação número 02 é revogada a mim, então eu vou dar uma analisada nela, tá? Para nós encaminhar. Continua nas comissões o projeto número 05, o projeto número 04, o projeto número 024, o projeto número 020, o projeto número 019, o projeto número 017 e o projeto número 021. Passando agora para... Senhor presidente, gostaria, se for de agrado de todos, que desse aí 5 minutos para dar os pareceres no projeto 021, né, que fala do acordo judicial, né, do prefeito juntamente à classe de professores, né, que já vem uma batalha judicial aí há vários tempos, e nós poderíamos aí estar dando agilidade aí a esse projeto, beneficiando essa classe aí trabalhadora, e a gente sabe que sofre muito na questão salarial, né? E o prefeito atualmente vem pagando piso, honrando com a classe, né, desde o início do seu mandato. Quero até parabenizar o prefeito Marcos por ter a hombridade de manter esse piso, esses 3 anos e meio de legislatura, né, na qual todo esse processo judicial vem em função de que outras administrações não cumpriu com, né, o teto base do salário do professor e veio acontecer e acarretar esse processo judicial que já vem rolando aí há muito tempo. Então, gostaria da compreensão dos colegas vereadores para que nós pudéssemos aí parar a sessão 5 minutos e dar os parecer, pelo menos nesse projeto, para que possamos aí já votar em primeira votação hoje, né, para já dar agilidade aí ao projeto. Então, deixem aberto aí aos amigos, se possível, né, dar uma atenção especial aí a esse projeto, que é referente ao acordo judicial aí da prefeitura, juntamente com a classe de professores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Adelso. Coloco o pedido do vereador Adelso em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. O pedido do vereador Adelso foi aceito por todos os vereadores. Então, a gente vai pedir 5 minutos de suspensão da sessão para que os vereadores possam dar parecer no projeto 021.
Então, voltando à nossa sessão, dado o parecer no projeto 021, o projeto número 021 vai entrar para a ordem do dia hoje, então, né? Todos os vereadores deram parecer nele. E terminando a ordem do dia, eu quero passar agora para o grande expediente, onde o primeiro vereador inscrito a falar é o senhor vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente. Comentando os documentos dos demais vereadores, aos servidores da casa, a quem nos acompanha via Facebook. Vou tirar a máscara aqui um pouco, senhor presidente, senão eu não vou conseguir falar, depois eu dou uma higienizada no microfone aqui, pode deixar. Presidente, enquanto líder do prefeito, eu recebi essa tarde a grata notícia, acho que os demais vereadores da base também receberam a mesma notícia, que foi liberado, junto ao governo do estado, 3 milhões em investimento no município de Caraíma, que vai ser investido no distrito de Vila Rica do Ivaí, também no distrito Porto Camargo, em recap asfaltos, 3 milhões. Importantíssimo no caso nosso, meu e do professor Agnaldo, que pode falar melhor depois sobre o Porto Camargo, mas em especial eu do distrito, são 22 anos que os distritos não recebem asfalto novo, recebeu recap, tapa-buraco, agora asfalto novo, são 22 anos que a gente não é contemplado com esse bem, que valoriza os imóveis, que dá menos gasto para a prefeitura, que não precisa, não é choveu, não vai estragar, não vai precisar mandar maquinário para arrumar, em especial o local que vai ser feito lá, que as populares é um local muito difícil, que toda vez as ruas são muito estreitas, toda vez que chove tem que ir lá e acaba jogando terra vermelha em cima do cascalho, então fica um terror. Vai ser um alívio para essa comunidade. Então, agradecer aqui ao prefeito municipal pelo empenho, né? Agradecer também ao deputado Alexandre Curo, que interviu junto ao governo do estado para que tal emenda possa, tal recurso possa vir para o município, né? Agradecer muito a cada um deles pelo empenho, pelo trabalho e, claro, também aos vereadores que cobraram esse tipo de coisa, que estão junto com o prefeito, que prefeito ir lá também sem o apoio da Câmara de Vereadores não consegue fazer nada. Então, agradecer também a cada um dos 9 vereadores aqui presentes pelo empenho para que a nossa cidade possa ficar cada vez melhor. No caso da sede aqui do município, todas as ruas serão contempladas com asfalto. Quando findar as licitações com os 3 milhões de reais, todas as ruas da cidade, da sede aqui do município, estarão asfaltadas, exceto aquelas umas que dão entrada para a chácara, né, que já fica como via rural, não vão ser contempladas. E também, infelizmente, o conjunto das casinhas da usina lá, por não ter galeria de esgoto ainda, caso fosse feito o asfalto, ficaria um valor muito alto, a gente não conseguiria fazer agora, infelizmente não vai ser contemplado ainda. Vai ficar só isso, infelizmente, mas não por falta do interesse da prefeitura, que realmente não tinha condições no momento. Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui, para não esquecer que são bastante coisa, bastante novidades. E também a gente tem, deixar para os demais vereadores comentar um pouco também, né? Também a gente tem um caminhão prancha, que vai ser listado dia 29 de abril agora, para locomoção das nossas máquinas pesadas, para as áreas rurais mais afastadas, que gera economia também, né, praticidade, chega mais rápido, não gera o desgaste do caminho até o local para chegar lá, então muito bem-vindo, muito necessário, a gente precisava disso há muito tempo, então agradecer também, isso que é uma emenda do deputado estadual Alexandre Cury, que vem desempenhando um trabalho assíduo para o município de Caraíma, muitos recursos vindo através do trabalho do deputado e, claro, através do prefeito municipal, né? E da Câmara de Vereadores também. E também do Alexandre Cury, a gente vai ser listado nos próximos dias uma van de 16 lugares, ou já está comprada, se eu não me engano, não me lembro correto, como o prefeito me falou, de 6 lugares com ar-condicionado, para substituir a Combis, que fazia o transporte escolar no distrito de Vila Rica do Ivaí, que está em situação precária, caindo na porta, uma situação realmente precária, vai ser substituída agora, vai ser mais um conforto para nossas crianças irem até o distrito poderem estudar. Deixa eu ver se eu... Mas aqui são bastante coisas, como falei. E também o deputado federal, Sérgio Souza,
acabou de pagar no dia de hoje, está na conta da prefeitura já, um valor de R$300 mil para a saúde em recurso livre. Com esse valor, chega a quase R$550 mil do deputado empenhado na saúde nesses primeiros 100 dias do ano. Então, sim, dá os parabéns, porque é um valor que realmente faz toda a diferença, principalmente nesse momento que a gente passa de pandemia, em que a saúde é muito exigida. Então, esse recurso é muito bem-vindo. Agradecer muito ao deputado, que faz um esforço tremendo para o nosso município também, e que faz jus aos votos que aqui recebeu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci. Mas se eu esqueci de alguma coisa, os demais vereadores vão lembrar aí depois. E ainda em tempo, dar os parabéns aqui às indicações da nova vereadora Juliana, muito pontuais, são excelentes. Meus parabéns, realmente foi, como sempre, você faz da melhor forma possível o seu trabalho, excepcional, as suas indicações. E também, ainda em tempo também, dar os parabéns aqui. Acho que a gente terminou a cobertura da feira dos produtores, e a hora que a gente acabar essa pandemia, a gente já vai ter uma feira coberta. Indicação do nobre vereador Daniel aqui, o que mostra também que o prefeito municipal ele está pensando no bem da comunidade, e não importa se quem fez a indicação é da base aliada, se é da oposição, se bem que o Daniel faz uma oposição muito correta, muito justa, sem criticar coisas que não são sem fundamentos, sem falar absurdos, somente cobra o que realmente é necessário, que a gente da base também faz. Então, dar os parabéns ao prefeito municipal, parabéns ao vereador Daniel pela indicação também. Senhor presidente, eu acho que eu devo ter escrito alguma coisa, mas que os demais vereadores vão relembrar e vão poder falar mais sobre o assunto. E dar os parabéns novamente ao prefeito municipal pelo empenho, pelo trabalho. O nosso município, em 4 anos de mandato, 4 anos não, 3 anos e meio, nós batemos recordes aí em investimento dentro do município de Caraíma. Então, isso é excepcional. Agradecer muito ao prefeito municipal, principalmente ter lembrado dos 2 distritos aqui, como falei, eu e o professor Aguinaldo, a gente sempre vem batendo, a gente pedindo, mas, como eu disse, antes tarde do que nunca. No nosso distrito de Vila Guerreiro, a gente teve muitas conquistas ao longo desse mandato. A gente teve o nosso servidor público do município, que cuida do distrito, que cuida da limpeza, fazia, nos 4 anos anteriores, nos últimos 8 anos, nos últimos 4 anos, com a carroça e um cavalo. Depois que o cavalo morreu, ele fazia a limpeza com uma carriola, quer dizer, é impossível fazer a limpeza do distrito daquele tamanho com uma carriola. E a gente pediu logo nos primeiros meses, o prefeito municipal disponibilizou um trator com carretinha, o que otimizou muito. Hoje você vai no distrito de Vila Rica, você vê as ruas todas roçadas, limpinha. Então, assim, foi um grande avanço para o nosso distrito, que carecia de investimentos. O nosso colégio, numa parceria com a Prefeitura Municipal e Estadual, teve uma reforma de pintura, infraestrutura, uma cobertura que inclusive foi uma indicação minha, mas com a ajuda do professor Aguinaldo, que falou que no Porto tinha, de Caraíma tinha, mas que da Vila não tinha ainda. A gente fez indicação no primeiro ano de mandato. Nesse ano foi feita a cobertura lá, feito também uma cozinha que foi verba do governo do estado. Dá os parabéns aqui ao Wilson Gabiato, que também ajudou, sempre cobrando lá, sempre que podia, mandava tudo que precisava de ofício, de coisa, ele mandava. Então, agradecer também ao trabalho dele, junto com a diretora Deuseni também, que estava nos 2 primeiros anos do mandato como diretora, não quis concorrer à reeleição agora. Tem a Márcia, que também vem fazendo um grande trabalho nesses primeiros meses de mandato como diretora, que felizmente vai ter uma paralisação agora por causa dessa pandemia, né? Mas é algo necessário para que a gente possa voltar ainda mais forte. Senhor presidente, eu acho que é isso. Agradecer novamente aos demais vereadores e ao prefeito municipal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Leandro, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Samuel. Boa noite aos vereadores, boa noite às pessoas que nos assistem. Primeiramente, eu já repeti, presidente,
sobre a construção do lado, ficou muito boa. Creio que o senhor teve uma boa ideia. O veículo ia se deteriorar no pátio da prefeitura, naquele sol, acabando com o patrimônio, né, dilapidando o patrimônio público. E essa mesa, através do nosso presidente, que é o senhor, tivemos uma brilhante ideia aí para fazer uma garagem, investir aqui no prédio ao lado. E cada gestão ela vai melhorando da melhor forma possível, sempre buscando alguma coisa, né? Uma ajuda de uma forma, outra ajuda de outra, e para deixar alguma coisa para a próxima gestão, né? A gestão passada deixou algo, a anterior também, e agora nós sempre temos que somar. Outra situação é o acordo dos professores que nós assinamos agora, né? Demos parecer. Interrompemos a sessão por 5 minutos. Quero deixar bem claro que esse acordo, quando nós subíamos no palanque, nós vereadores da base aqui do prefeito, era um compromisso que o prefeito tinha com os professores de Icaraíma, os professores municipais, tendo em vista um atraso. Não vou entrar no mérito se A ou B errou, que isso aí não é para mim ficar julgando, para isso tem o Poder Judiciário. Lamentavelmente, demorou tanto para sair o acordo. Não critico nem o Poder Judiciário, nem o Poder Executivo. O Poder Executivo, nós sabemos que atravessa uma situação difícil, não só em nosso município, como o Executivo estadual e a nível federal. Afinal, o país está mergulhado em dívidas. É como uma empresa que está quebrada. Está tentando suspirar, está rebolando, a palavra mais chula de uma certa forma falando, está se rebolando para dar conta do que tem para ser feito. Então o prefeito demorou, mas está cumprindo com a obrigação dele, com a promessa que ele fez, e de uma certa forma não nos envergonha nessa gestão de ter se comprometido, não vou nem prometer, porque é uma palavra tão feia, tal de político que gosta de prometer e não cumpre. Muitas vezes não é por causa que o político é sem palavra, é que quando nós estamos lá fora, nós achamos que aqui dentro tudo é possível. E quando nós chegamos aqui, nós enxergamos a verdadeira realidade. E não vai longe, eu era uma pessoa que eu criticava muito, e foi muito bom eu ter sido eleito para averiguar aqui as situações, como elas são, como que é feito, as dificuldades que tanto o legislativo quanto o executivo passa. Por outro lado, eu não posso de forma alguma criticar o Poder Judiciário, tendo em vista que uma comarca igual Icaraíma possui apenas um juiz para dar conta, e um promotor para dar conta da vara da infância e juventude, área civil, área criminal, juizado especial civil, juizado especial criminal e juizado especial da fazenda pública. Um juiz e um promotor. Está certo que é uma comarca de entrância inicial, mas o Poder Judiciário, através do Estado, deveria investir muito mais para ter os processos céleres, com maior rapidez. Um acordo desse daqui deveria ter sido feito antes. Não vamos entrar no mérito se o prefeito demorou, o Poder Judiciário demorou. O importante, sim, saibam todos que eu não estou criticando, eu estou apenas falando. É o acordo, o compromisso que o prefeito Marcos Alex honrou para com os professores. E em cima do palanque, a nossa base que estava lá, Juliana, nós que vencemos o pleito eleitoral, Leandrinho, eu, o Agostinho, o tio Jura, né? Foi um compromisso, e os demais vereadores também nos apoiam, porque aqui está aqui o Adelcinho, o professor Aguinaldo, o Daniel, né? Que concorreram o pleito eleitoral do outro lado, mas são vereadores que estão aqui, sempre votam a bem da comunidade, a bem da sociedade. Assim como eu.
O projeto que eu acho que não é adequado, eu voto contra, mas respeito a opinião de todos que estão aqui dentro. Então, eu quero parabenizar os professores, né, por essa conquista. Aqui é um acordo autorizando o prefeito a fazer autorizando o prefeito a fazer um acordo com o Poder Judiciário, né, um ajuste para que possa então pagar os atrasados dos professores. E mais uma vez, senhor presidente, meus parabéns. O senhor está de parabéns. Muitas pessoas falam do senhor na rua. Mas o beleza, presidente, eu falo um excelente presidente, assim como o Leandrinho foi, e que vem fazendo um bom trabalho frente à comunidade. Muitos criticam, muitos falam, mas aqui dentro a realidade é outra. E eu tinha um pensamento adverso. Eu achava que quanto mais cultura, melhor seria o político. E hoje eu tento verificar isso, entendo que é uma forma diferenciada de se pensar. Às vezes a pessoa que não tem muita cultura, ele tem uma desenvoltura muito grande e uma forma de fazer política diferenciada. E é isso que o meu colega aqui tem, que está na presidência, que eu admiro muito. Assim como os demais também. Então, quero agradecer. Se houver necessidade, eu falarei na ordem do dia. Muito obrigado. Senhor vereador, se eu me permitir uma parte, só para falar, dar os parabéns, acabei esquecendo de dar os parabéns também pela reforma da Câmara. Sinto-me muito orgulhoso de fazer parte, de alguma forma, dessa reforma, já que eu, enquanto presidente, fiz o pedido ao prefeito municipal para doação do terreno, que foi doado, infelizmente, no final do meu mandato, mas creio, presidente, que não faria melhor do que o senhor fez. Ficou muito bem feito, reforma aqui na frente ficou perfeito também. Meus parabéns pela gestão e deixou um legado para os próximos legisladores muito bem feito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Aguinaldo, senhor vereador Leandro, pelas considerações. A gente procura trabalhar e tentar fazer o melhor, tanto para os funcionários desta casa, como os vereadores e ao público, né? Que nós estamos fechados ao público, mas se Deus quiser, esse coronavírus aí vai terminar logo e a gente vai poder abrir as portas para receber o público. Passa agora para o senhor vereador Jurandir. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Como nas narrativas do vereador Leandro, do Samuel e demais vereadores que vão pronunciar aí, a gente só tem a agradecer a Deus, né, por estar vivo, por estar fazendo parte dessa casa, senhor presidente. Então, eu também quero parabenizar o senhor pelo excelente trabalho que foi feito perante esse ano que passou, né, com a reforma. E a gente também aqui, quer dizer, parabenizar todos os vereadores, que todos os projetos que passaram aqui foi aprovado e que por isso o prefeito está fazendo um grande trabalho. Quero parabenizar o prefeito por incansavelmente nas suas buscas aos recursos, nas fontes adquiridas, para que o nosso município venha se desenvolver cada vez mais. Quero parabenizar também a turma da saúde, como eu faço parte, Delcinho, a Juliana, que antes de entrar esse vírus, coronavírus aí, a gente trabalhava com um sistema. E quando partiu para esse coronavírus aí, a gente vê, a gente nota que as pessoas ficam espantadas, mas o profissional fez o juramento e lá estão exercendo a sua função. Peço a Deus para que o proteja não só os funcionários, mas sim o povo de Caraíma e todo o povo do mundo que aqui vive nesse planeta, entendeu? E também eu quero parabenizar aqui o Adalto pelo trabalho que ele faz, um trabalho quieto, no silêncio, mas por onde a gente passa aí, a gente vê o resultado. E também parabenizando o Adaltinho, a gente também parabeniza o secretário de saúde, o Laércio, que vem fazendo um ótimo trabalho perante a secretaria e os funcionários que também dão ajuda. Senhor presidente, eu quero agradecer pelo espaço dado aqui para esse vereador. Muito obrigado.
Obrigado, senhor vereador Jurandir, pelas suas considerações. Passa agora a senhora vereadora Juliana. Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários da casa que hoje estão aqui, e também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook, onde está sendo transmitida a sessão de hoje. Eu gostaria apenas de estar falando novamente das minhas indicações, que foram protocoladas na semana passada, inclusive tive comentando a respeito delas, e hoje venho reforçar a minha fala em relação a essas indicações. Indicações estas, uma direcionada a essa casa, mais precisamente ao nosso administrador, o presidente da Câmara, o vereador Laércio, junto com a sua mesa diretora, que, como os colegas vereadores comentaram aqui, vem fazendo um trabalho realmente preocupado com o legislativo, né? Foi realizada recentemente aí uma reforma aqui nessa casa, uma reforma realmente que era necessária, uma reforma que visou a melhoria das nossas condições estruturais aqui e dar conta realmente da demanda que a nossa casa tinha. Então, de fato, vai deixar aqui um legado de ter um serviço disponível para casa mesmo, feito para casa, respondendo à necessidade dessa casa. E aí eu peço mais uma decisão dessa mesa, para isso eu até sugiro que seja discutido com todos os vereadores, que eu acho que todos os vereadores têm interesse nessa causa, não é o interesse da vereadora Juliana, com certeza, mas de todos os vereadores aqui presentes, que eu tenho certeza que todos estão aqui pela e para a comunidade, não estão aqui apenas pensando em si próprios, com certeza não, eu posso dizer isso porque estou trabalhando juntamente com todos vocês durante todos esses anos, e eu solicito, através da minha indicação, a destinação, né, da verba da nossa Câmara, pelo menos a verba que não está associada a compromissos que já estão estabelecidos, como o pagamento dos salários, dos subsídios, o pagamento, né, da manutenção da estrutura, pagamento da própria obra que está sendo realizada aqui, todos os custos, fora os custos que a Câmara tem, mas utilizar aquela parte que seria a parte que a gente costuma separar para que a gente consiga, no final do ano, retornar para a Prefeitura, a gente já consiga retornar para a Prefeitura já nesses próximos meses aí que se vão, para que a gente possa colaborar no enfrentamento dessa epidemia que nós estamos enfrentando ainda de longe, mas que provavelmente estaremos enfrentando mais de perto nos próximos meses. Então, essa é uma indicação realmente voltada para essa casa, porque é uma decisão dessa casa. Hoje, a decisão mais especificamente do presidente junto com a sua mesa diretora, mas que, como todas as outras decisões, procura discutir com todos os vereadores, recomendo que se discuta e que se tome a decisão que seja melhor para a nossa comunidade. E as outras indicações estão direcionadas ao executivo, que seriam indicações relacionadas à oferta de benefícios para a população carente, né? População essa que vai sofrer em cheio os efeitos dessa pandemia aí. Geralmente são famílias que não têm um trabalho formal, vivem na informalidade, são pessoas que às vezes dependem de diárias e muitas vezes deixam de receber o pouco que já recebem, né, porque estamos enfrentando aí uma crise que está impactando economicamente o nosso país e naturalmente o nosso município também é impactado. É o kit higiene, no caso para as famílias de baixa renda, que seria um kit com alguns itens de higiene para que a gente possa ofertar para essas famílias condições de prevenção ao coronavírus, né? A gente chega em casa com uma compra, a gente passa água com água sanitária, a gente lava as mãos com mais frequência, a gente utiliza um álcool em gel, a gente tem essa capacidade de adquirir esses itens. E as famílias carentes não têm, muitas vezes, condições nem de comprar o seu alimento, muitas vezes, quanto mais adquirir itens dessa natureza. Então, seria aí uma maneira de garantir que essas famílias possam manter a sua prevenção contra o coronavírus ou qualquer outro tipo de problema de saúde. E também a questão dos itens da merenda escolar, que já foi falado aqui semana passada, para que fosse ofertados itens para as famílias de baixa renda também, através de kits de alimentos, já que essas crianças não estão frequentando as escolas não estão gastando esses itens, então esses itens, vamos dizer assim, eles sobram, né? E nada mais correto do que a gente poder
encaminhar esses itens para as pessoas que deveriam ser beneficiadas com ele, que são as crianças que realmente dependem muitas vezes desse alimento, que geralmente, muitas vezes é o principal alimento delas, né, naquele dia, e hoje elas não estão tendo acesso a esses alimentos. Ressalto aqui que essa indicação ela foi sabiamente enriquecida com uma fala do vereador Aguinaldo, que comentou que no Estado já está sendo realizado esse trabalho, com a merenda escolar do Estado, e que, para isso, eles precisaram utilizar alguns critérios específicos para que não houvesse problemas e conflitos. Então, faço das palavras do Aguinaldo as minhas, no sentido de que a assistência social, junto com a Secretaria de Educação, deva estar criando esses critérios, organizando os meios para que isso seja ofertado de uma maneira digna, mas, ao mesmo tempo, transparente e justa. Então, são essas indicações. Acho que o vereador Leandro colocou muito bem com relação às boas notícias que o prefeito Marcos nos trouxe essa semana, em relação ao incremento do piso de atenção básica da saúde. Então, o Fundo Municipal de Saúde recebe hoje aí os R$300 mil, destinação de emenda impositiva do deputado federal Sérgio Souza, que manda para nós esse valor, que é um valor, na verdade, que a gente chama de livre, porque a saúde ela pode dedicar isso para qualquer meio, né? Para qualquer meio de benefício. Não é exatamente para um equipamento, mas pode ser também para custeio, que é algo que geralmente a gente tem bastante dificuldade. Lembrando que no início do ano já houve 250 mil também do próprio deputado Sérgio Souza, e que aí mais uma vez mostra que tem compromisso com esse município, que tem compromisso com esse prefeito, que é o prefeito Marcos Alex, que preciso realmente, né, dizer que o Marcos ele tem feito um trabalho muito sábio em relação aos apoios que ele tem dado aos deputados. Então, ele escolhe muito bem os deputados os quais ele apoia, que são deputados realmente que dão resultado para o município. Eu me lembro muito bem de perguntar quais são os deputados que você vai apoiar, e ele disse para mim: Juliana, eu tenho que analisar muito bem, porque eu tenho que pensar, antes de tudo, em Icaraíma. Né? Como que Icaraíma vai ser beneficiada com esses deputados? Será que esses deputados vão lembrar de Icaraíma na hora de depositar uma emenda impositiva? Então, ele falou muitas vezes isso para mim. E, de fato, ele soube escolher, ele soube apoiar, e hoje os deputados, que é o Sérgio Souza e o Alexandre Cury, eles têm realmente feito jus a cada voto que receberam nesse município, porque eles têm realmente vestido a camisa e buscado os recursos necessários para que o nosso município caminhe. Prova disso são os 3 milhões aí que serão licitados para que a gente tenha mais de 30 mil metros de pavimentação asfáltica aqui no nosso município. Como o Leandro muito disse, é uma questão assim histórica no nosso município, né? Veja bem, acho que nunca a gente teve um bloco de pavimentação na história do município de tanta pavimentação em 3 anos e meio. Então, realmente foi um compromisso feito, e a gente sabe que isso não é um trabalho só do Marcos, a gente sabe que é um trabalho do prefeito, do seu secretariado, junto com os deputados muito assertivamente escolhidos, né, para apoiar o nosso município. A gente sabe também que não é só o Sérgio Souza e o Alexandre Cury, a gente tem outros deputados aí que têm apoiado, com menos, mas têm apoiado, mas a gente sabe que as pessoas que mais apoiam são esses deputados que foram mencionados, e junto, claro, com essa casa, porque nenhum metro de asfalto é construído dentro do município sem o aval dessa casa. Né, sem o aval de cada um desses vereadores. O vereador Samuel falou uma coisa, é verdade, às vezes a gente vota contra algumas ideias, sim, que a gente acha às vezes que não, de repente não é tão adequado, não está tanto dentro do interesse da população. Mas nunca nessa casa, nesses anos que a gente está trabalhando aqui, nesses anos que nós somos vereadores, nunca eu vi um vereador aqui votando contra asfalto. Todos os vereadores, sem exceção, votaram a favor de cada metro de asfalto que está sendo construído nessa cidade. Então, a gente pode dizer que isso aqui é uma gestão coletiva. Isso está sendo feito porque todos nós estamos trabalhando para isso. E eu acho que todos nós merecemos esse parabéns. Mas parabéns mesmo é para o prefeito que tem realmente dedicado
muito para que a gente tenha uma cidade com, se não 100%, mas com 90% de asfalto realizado. Também gostaria de destacar aqui a questão do caminhão-prancha, Leandro, porque o nosso município é um município que tem uma área territorial rural enorme. A gente tem fazendas, sítios que estão a 20 quilômetros do centro da cidade. E esses sítios muitas vezes precisam de um maquinário, que é o maquinário do nosso município, que vai lá para fazer algum tipo de trabalho. E esse maquinário pesado, ele muitas vezes tem que ser levado a 20 quilômetros daqui pelo asfalto, e isso desgasta o material, desgasta o pneu, desgasta um maquinário que é caríssimo e que tem uma manutenção caríssima. Vamos dizer assim que o molho fica mais caro do que o peixe, né? E aí o que acontece? A gente foi contemplado aqui com 400 mil reais para a compra de um caminhão-prancha, né? E esse caminhão-prancha, o objetivo dele é justamente colocar esse maquinário pesado em cima desse caminhão e poder levar com segurança e também com economia para esses lugares que são mais remotos. Então, mais uma vez aí, uma gestão que pensa na qualidade do serviço, que pensa na economia do serviço, que pensa na sustentabilidade do serviço. Então, mais uma vez aqui, parabenizando as pessoas envolvidas na decisão desse caminhão-prancha. Bom, acho que é isso que eu gostaria de estar falando no momento e deixo para discutir na ordem do dia no projeto dos professores. Obrigada. Obrigado, senhora vereadora Juliana, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros da casa, aqueles que nos acompanham via internet, que tenhamos aí realmente uma boa noite. Senhor presidente, eu gostaria apenas de estar salientando aqui que, a respeito da reforma, a gente fica feliz de ver a casa cada vez melhor, mas eu ainda sugiro que nós não podemos nos esquecer da questão da implantação da energia fotovoltaica solar, que certamente ficará na história da sua gestão e das nossas enquanto participantes dessa casa. Eu gostaria, Leandro, de parabenizar você pelas conquistas, suas reivindicações em relação ao distrito, uma vez que eu também represento um distrito e, historicamente, nós sempre fomos esquecidos, eu já disse isso, o município tem uma dívida gigantesca conosco, e, felizmente, nós estamos aqui reivindicando, não é de hoje, e agradecer ao prefeito por estar nos atendendo. Eu sei que é difícil, mas sempre que é possível ele destina algo de importância para os distritos. Então, a escola, as ruas que serão melhoradas naquele distrito, para mim, é de muito orgulho e fico feliz por todos nós os distritos. E tenho certeza que todos aqui também. E em relação à questão da cobertura da nossa Feira do Produtor, a gente tem que parabenizar mesmo, porque ficou muito legal, né, pessoal? Lindo. Vai dar uma segurança muito melhor para todos que participam ali. E eu gostaria de estender também os cumprimentos e o reconhecimento ao prefeito Marcos, já disse isso a ele pessoalmente, em relação ao atendimento às nossas reivindicações, em relação à construção de estacionamentos nas vias públicas aqui da nossa cidade. Ficou assim extraordinário, muito bom mesmo, facilita, melhora a qualidade de vida, o fluxo de veículos aqui no nosso lar, podemos dizer, né? Que é a nossa cidade. E, por outro lado, nós temos agora, felizmente, depois de, eu nem digo 22 anos, porque na verdade foi um recap asfáltico em cima das pedras irregulares que lá tinha, na época do Dr. Tel ainda. Então, na verdade, nunca tivemos asfalto no Porto. E agora, o prefeito Marcos nos atende, nesse momento com 6 ruas, mas aí é o início de tudo, porque é bem colocado, né? O tanto que se gasta com maquinário, caminhão, mão de obra, para fazer tapa-buraco, melhoria nas ruas de terra, é uma coisa absurda. Então, agradeço ao prefeito e transmito aos moradores do Porto que brevemente... Sim, serão a Rua Bahia, Rua Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Rua José Paulino. Aqui também, né?
Ok. Então, eu acho que vai, além de melhorar, né? Eu tenho visitado o pessoal, ainda não consegui passar por todo em relação ao que está ocorrendo, mas já foi firmado o contrato, já assinou o contrato de início, porém, em relação à pandemia, houve um atraso. É muito provável que esse mês de abril possa iniciar. Isso é importantíssimo. E também, nós estamos praticamente finalizando a colocação dos postes para a iluminação do trevo até as marinas ali no porto, e vai facilitar, e brevemente daí facilitará para as pessoas fazerem caminhada. A nossa equipe, né, que estamos lá, eu, Demazinho, Manga, Neneca, e o irmão do Manga, que me fugiu o nome dele agora, estamos aí correndo atrás e melhorando também aquelas vias de acesso no porto. São várias ruas sendo adequadas, melhoradas, ruas sendo abertas, coisa que, olha, honestamente, pessoal, jamais ocorreu no porto. O Juda frequenta ali sempre, ele sabe disso. E, então, para nós é um orgulho imenso. Além da praça, os quiosques que estão sendo reformados, né, então, são coisas que estão ocorrendo assim, e nós temos que agradecer aos nossos deputados que eu, particularmente, estive apoiando, o Sérgio Souza e o Alexandre Cury, que a gente tem mantido contato sempre, oficializando, pedindo, fortalecendo o pedido do prefeito Marcos, que, sem medir esforços, tem corrido atrás. Isso é um motivo de orgulho, prefeito. Então, parabéns, continue sempre firme e forte aí, que nós estamos aqui para dar o suporte. Claro que vamos divergir em algumas coisas, mas sempre estaremos procurando dar apoio sendo necessário. O senhor me concede um minuto, senhor vereador? Sim, vereador. Eu só gostaria de destacar aqui que esses benefícios que esses distritos estão recebendo, e não são de hoje, são benefícios que eles vêm paulatinamente recebendo desde o início desse mandato, ele é fruto, sim, de um trabalho muito cuidadoso do prefeito, dos seus secretários, mas ele também é fruto do incansável pedido desses dois vereadores aqui, que é o Leandro e o Aguinaldo, que se existe representação em distrito, eu tenho certeza que nessa gestão existe nos dois distritos uma representação muito firme e muito comprometida desses dois vereadores. Hoje eu posso dizer que o Porto Camargo ele tem um vereador que ele olha pelo Porto Camargo com vontade, né? E eu posso dizer que a Vila Rica tanto quanto. A gente tem vereadores que residem naqueles distritos, que vivem o dia a dia daquele distrito, que sabem a diferença que é algumas mudanças que acontecem naquele distrito. E todas as semanas, sem exceção, vocês trazem alguma discussão relacionada àquele lugar. Então, eu quero, assim, realmente parabenizar o trabalho de vocês. O senhor disse muito bem, tanto o senhor quanto o Leandro deram apoio a esses dois deputados aí, que estão beneficiando o município, justamente para fortalecer os pedidos e dar condições para que o prefeito realizasse esses pedidos de vocês. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho que têm executado, principalmente o trabalho de equipe que tem feito junto com o prefeito Marcos Alex. Parabéns. Eu agradeço as palavras da vereadora Juliana. E também gostaria de estender, senhor presidente, a todos dessa casa, além de nós dos distritos, quando eu disse da dívida histórica, eu creio que cada um de vocês estão ajudando para que o município, de uma forma geral, possa olhar com maior carinho para os distritos. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que sempre tem procurado nos apoiar, sugerir melhoria para os distritos também. E o município não é só a cidade, tem seus distritos e sua área rural que merece um olhar com muito carinho. Obrigado, senhor vereador Aguinaldo, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Adelson. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, Angélica, Samuelzinho, que está transmitindo a nossa sessão ao vivo, e a todos que nos assistem via Facebook. Eu gostaria aqui de iniciar as minhas palavras, né, já falando a respeito dos 3 milhões de reais que o município, né, conquistou, né, como foi dito aí pelos demais companheiros vereadores, o prefeito mandou um projeto nessa casa, nós cuidadosamente avaliamos o projeto, estudamos, sentamos, conversamos e decidimos dar essa oportunidade, né, não só para o prefeito, mas também para nós e toda a comunidade de Caraíma. Porque a gente sabe, acredito que cada um de nós aqui temos companheiros, amigos, de repente até parentes, que de repente moram numa rua que não é asfaltada. E sabe a importância que é de passar o asfalto em frente à sua casa, né? Dia de chuva, né?
E realmente, de vez em quando a chuva pega pesado aí, numa hora de uma necessidade, uma saúde, à noite, às vezes sair, né, nas pressas, a gente sabe como que é a diferença de você morar numa rua de terra e uma rua asfaltada. Então, eu quero aqui realmente parabenizar o prefeito Marcos, né, toda a equipe dele, todo o secretariado, a vocês, né, companheiros vereadores, que estamos aqui se dedicando ao máximo nessa gestão para ajudar o prefeito a fazer, né, um mandato comunitário, né, de ideias dos vereadores, como foi dito aqui, o prefeito atendendo a indicações dos vereadores, inclusive a minha, né, ele atendeu algumas indicações, como foi dito aqui, cobertura na feira, Daniel, o estacionamento em frente à feira, né, foi indicação minha, e outras indicações de vossas senhorias que ele vem cumprindo. Então, realmente é um mandato que a gente vê que o prefeito se preocupa, né, em atender todos os departamentos, né? Questão de caminhão-prancha, de asfalto, caminhão-prancha, né? Preocupado em, de repente, zelar pelo maquinário do município. São coisas que vão acontecendo, com certeza, com o auxílio dessa casa. Tive conversando com algumas pessoas no final de semana, né, até explicando a respeito disso. Às vezes a comunidade critica o vereador, fala mal, mas às vezes as pessoas não têm o conhecimento de que todo o dinheiro que, né, que o prefeito utiliza, usa, passa nessa casa, tem o aval dessa casa. Então, fico muito feliz em poder estar participando dessa gestão e contribuir para essa melhoria, né, na malha asfáltica do nosso município. É um financiamento de 3 milhões, sabemos que é um valor, né, até considerável, mas acredito que o nosso município, que é de povo trabalhador, povo honesto, uma administração centrada, com certeza aí conseguirá assumir os compromissos e vai levar certinho. E logo, logo, se Deus quiser, já vamos começar aí a estar fazendo os asfaltos, né? E se Deus quiser, aí os distritos também serão contemplados, Porto, Vila, né? E com certeza você vê que nós aqui nessa casa, quanto prefeito, estamos pensando aí no município como um todo, né? Não só sede ou distrito, né? Mas sim o município como um todo. É isso que o verdadeiro trabalho do político, é pensar no todo, né? Na comunidade em geral. Porque você vê que, né, tem ações no Porto, ações na Vila, ações na sede, né? Se preocupando na questão das estradas rurais, então nas escolas, né? Então é uma questão assim, realmente é um mandato. Acredito que essa equipe está de parabéns. Quando eu digo equipe, somos nós, né, vereadores, o executivo e sua equipe. Nós estamos em sintonia, né, para que o nosso município se desenvolva cada vez mais. Também queria salientar, seu vereador, primeiro agradecer, né, a vocês por ter atendido o meu pedido aqui no começo da sessão, de dar os pareceres aí no projeto dos professores, né, que é uma batalha, né, para a classe, é uma conquista. Nada disso precisaria estar acontecendo, mas infelizmente aconteceu. E que bom que eles venceram. O prefeito Marcos, né, assumiu o compromisso com os professores. Às vezes demorou um pouquinho, porque a gente sabe que o trâmite da lei, as coisas, né, como o vereador Sargento Samuel falou, que às vezes a gente aqui acha que é de um jeito, e as coisas não é. Às vezes encontramos alguns obstáculos, né, vereador? E as coisas vão dificultando e ficando morosa, mas o importante é que está aqui na nossa mesa, e com certeza o que nós podemos fazer aqui é votar, apoiar e dar sequência no projeto. Também aqui, senhor presidente, eu quero falar sobre uma questão hoje muito chata que aconteceu na internet. Eu fiquei sabendo hoje, não sei se foi hoje ou acontecido ontem, né, no qual envolveu o nome do nosso secretário de saúde, né, um fake news falando que uma voz que não tem nada a ver, quem conhece o Laércio sabe que aquela voz não é dele, né, falando que estava liberando as rampas do Porto Camargo, né? Eu, particularmente, achei uma brincadeira de muito mau gosto, né? Não sei quem fez, mas acredito que eles já estão tomando providência sobre isso. É brincar com a saúde, né, do povo, porque você vê, hoje a internet se expande muito rápido. Às vezes as pessoas de fora, a gente sabe, sempre o professor Aguinaldo aqui falando, né, do potencial do Porto Camargo na questão turística.
Saiu notícia dessa aí, daqui a pouco o pessoal começa a deslocar a Porto Camargo, chega aqui e não é verdade, né? Acaba tendo transtorno. Então, eu quero aqui deixar o meu repúdio a essa pessoa que fez esse tipo, essa atitude, né? Que eu acho que uma brincadeira de mau gosto, eu posso dizer nesse nível, porque vamos imaginar que foi uma brincadeira de mau gosto. Mas acredito que vai se resolver, já foi colocado em nota que isso aí foi um fake news, não procede o que foi dito. Né? E juntamente aqui quero parabenizar o Laércio como secretário de saúde. Eu conheço o Laércio particularmente, é meu amigo, e a gente sabe o tanto que ele se dedica. Acredito que a Juliana e o Jurandir também estão lá, sabe a dedicação dele. Né? Às vezes ele não consegue fazer o máximo, mas eu tenho certeza que ele dá o máximo dele para que seja feito, né, o trabalho com dignidade, honestidade, para manter a equipe ativa. Né? Quero estender aqui a toda a equipe de saúde. Hoje nós estamos aí enfrentando duas doenças aí que, né, não é brincadeira. Nós temos a dengue no nosso município com quase 1000 casos. Graças a Deus nós estamos aí nos precavendo sobre o Covid-19, que graças a Deus nosso município não tem nenhum caso positivo. Tivemos algum monitoramento, né? Algumas pessoas foram monitoradas. E eu quero agradecer aqui também o trabalho da equipe, né, que toma conta do Covid, que hoje é representado aí por toda a equipe, mas quem está à frente, né, o secretário Laércio, né, a Renata, a doutora Caroline e a Rosângela, né, eles que estão aí à frente do projeto na questão de enfrentamento do Covid, de denúncias, de isolamento, né, de acompanhamento. Né, então, quero aqui parabenizar essa equipe, né, que está à frente aí, a equipe em geral de saúde, mas são eles que são, digamos assim, os pilares, né, que sustentam o sistema na questão do Covid. Laércio, a Renata, a doutora Caroline, né, e a Rosângela. Também tem a questão da dengue. Não posso deixar de falar também do Jean e a Lília, que são dois profissionais que também abraçaram a questão da dengue, né? Às vezes ficam até mais tarde trabalhando, que eu estou ali também, eu vejo, né? Atendendo várias pessoas, que não é fácil você atender 30, 40 pessoas, né, num período trabalhoso. E a equipe de saúde em geral, acredito que cada um está dando ao máximo nessa questão. E quero pedir também aqui à população de Caraíma que tenha consciência, que nos ajude a controlar tanto a dengue quanto a questão do Covid. Agora que as pessoas estão ficando mais em casa, vamos dar uma voltinha no seu quintal, né? Olhar a questão da dengue, vamos nos cuidar dessas duas doenças aí que pode estar assolando aí o nosso município. Então, senhor presidente, de princípio é isso. Quero agradecer a todos os companheiros, a todos que nos assistem, e se necessário, iremos aí discutir os projetos na ordem do dia. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, senhor vereador Adelso, pelas suas considerações. Quero aqui também que vocês relataram aí sobre os estacionamentos, né, que o prefeito está fazendo. Foi indicação, acredito, de quase todos os vereadores aqui, indicou alguma avenida aí. E a gente está acompanhando esses trabalhos e agradecer ao prefeito que, como uma casa que a gente vai construir, ou um salão, alguma coisa, sempre tem alguns detalhes que ficam para trás, né? Então, quero agradecer ao prefeito hoje que na Avenida Hermes Visoto ali, em frente ao Mercadinho do Tenente, nós mudamos o estacionamento ali de lugar, né, que era para o lado de cima, nós estamos colocando tudo para o lado de baixo lá, que do lado de baixo tudo tem os comércios lá e do lado de cima não, só tem moradia, residência. E o prefeito atendeu o pedido mais uma vez, meu, né, graças a Deus. Então eu quero agradecer a ele também por ter atendido esse pedido e ter mudado o estacionamento de lugar ali. Então quero agradecer ao prefeito também por isso. Terminando o grande expediente, passa agora para a ordem do dia, aonde o projeto número 021, que é o projeto tão sonhado dos professores, vai para a sua primeira votação. Coloco o projeto número 021 de 2020 do Poder Executivo Municipal em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma fala em relação a esse projeto aqui, porque eu acho que é um projeto que é muito importante para nós hoje.
para nós, assim, para o nosso município, né, não só para os professores, mas também para todos os cidadãos do nosso município, para eles verificarem o quanto é grave uma decisão mal tomada de um gestor, né? Veja que em 2011 estava determinado um piso salarial para os professores, como é o salário mínimo dos professores, no caso. Quando a gente tem um salário mínimo nacional, ninguém discute, a pessoa tem que pagar o salário mínimo, a pessoa registrou, tem que pagar o salário mínimo. E os professores, uma classe específica, bastante numerosa no nosso país, ela também recebeu lá o seu mínimo, o seu piso. A gente chama de piso porque é o mínimo do professor. E aí, na época, o gestor da época, ele não entendeu que os professores eles não precisavam receber aquele mínimo. E mesmo com toda uma discussão, com toda uma fala muito recorrente da classe, uma fala recorrente do próprio sindicato dos servidores públicos, na época, que era o presidente Giovanni, hoje o Cido, mesmo com toda uma discussão relacionada à própria APP, o Sindicato dos Professores do Paraná, mesmo com algumas discussões aqui nessa casa de alguns vereadores na época, que também apoiaram a causa, se não me engano, o Adelso estava entre eles, não posso nomear os outros, porque eu realmente não vou saber dizer quais eram. O próprio Marcos Alex estava também, né, na época como vereador, mas eu me lembro do Adelso também. Então, assim, mesmo com toda essa discussão, manteve-se a ideia de que os professores eles não tinham que receber. Pois bem, os professores tiveram que entrar com um pedido judicial que se alastrou durante 5 anos, e durante esse período não receberam o seu piso, foram receber apenas lá a partir de agosto de 2016, quando então foi tomada uma decisão judicial. Nesse meio tempo, muita gente adoeceu, muita gente perdeu economicamente, muita gente sofreu, porque falava-se na cidade que os professores queriam pegar todo o dinheiro do município, enfim. Além disso, teve todo um dano moral contra a figura do professor no município. Professores tiveram que ir à rua, tiveram que realmente brigar pelos seus direitos. Graças a Deus e graças aos sindicatos, né? A gente tem que parabenizar a APP, que esteve presente nesse momento, a gente tem que parabenizar o Sindicato dos Servidores Públicos de Caraíma, né, no nome da pessoa do Giovanni, que esteve junto com os professores. Hoje, o Cidão do sindicato, esteve junto também com toda a classe e tem estado com toda a categoria do quadro geral também, parabenizar esse pessoal. E também as pessoas estiveram envolvidas e tentaram fazer as coisas acontecerem. Para que hoje a gente possa estar votando esse projeto aqui, que teve muita discussão, né, tiveram que esperar, então, mais um bom tempo, aí, mais bem dizer, uns 4 anos, para que fechasse esse acordo, apesar de todo o entendimento já, para que fosse pago retroativo. Então, a gente está aqui, não está discutindo aqui o piso do professor, porque o piso do professor já ficou mais do que claro, tem que ser pago. Acho que eu espero que nunca mais entre um gestor em Caraíma que questione o salário mínimo nacional. A gente espera que nunca mais isso precise acontecer dentro de Caraíma, né? Isso é uma vergonha. E a gente está discutindo hoje o que? O retroativo, que é o dinheiro que ficou para trás, a dívida que o município tem com os professores hoje no município. E sabe qual que é a dívida que o município hoje tem com os professores, sem considerar juros? R$ 5.369.171,57. Olha quanto dinheiro nós vamos despender hoje no município por um erro lá atrás de um entendimento errado, né? Então, a gente ficou aí nessa dívida, que muito sabiamente foi discutida através do prefeito, do seu secretariado, intermediado aí pelos sindicatos, e por um advogado do sindicato, inclusive, o doutor Marcelo, também parabenizar aí o trabalho dele, que fizeram uma discussão muito enriquecedora e puseram olhar tanto o lado do ente público, que está sendo extremamente lesado com tudo isso, porque hoje tem que pagar um montante muito maior, né? Quer dizer, é o que se deve, mas é também um valor que poderia ter sido já pago lá atrás. E
vai onerar de maneira injusta, vamos dizer assim, os cofres públicos, mas vai pagar também aos professores para que eles façam jus do valor que lhe é devido. No entanto, fica aí o dano moral, né? Fica aí o sofrimento de ter ficado quase 10 anos atrás de uma coisa que estava sabidamente, né, dentro do dever do Estado de ter que cumprir, do município de ter que cumprir. E os culpados são os professores? Não. Os professores, eles são vítimas nessa história toda. E a gente precisa reconhecer aqui, e realmente a gente deve desculpas aos professores. Eu acho que a gente deve desculpas mesmo públicas aos professores do município, e isso inclui também os aposentados, por terem que passar por essa vergonha, essa vergonhosa atitude aí que a gente passou, e por esses anos realmente brigando por uma coisa que lhes é de devida, e que hoje a gente está pagando realmente sem juros, sem danos, mas a gente agora está corrigindo um erro do passado. Então, eu realmente, assim, voto isso aqui com um alívio, como disse o vereador Samuel, de poder saber que o prefeito Marcos está conseguindo se comprometer com aquilo que ele discutiu lá atrás, tardiamente, mas se comprometeu ainda em tempo. E, por um lado, aliviada, mas, por outro lado, assim, muito triste de ter visto uma classe ter passado por tanta vergonha desnecessária. É isso. Senhor presidente, eu gostaria também de comentar sobre esse projeto, porque 21, eu tenho acompanhado ele de perto, já faz algum tempo. Eu digo, senhora vereadora, que não é uma vergonha só, não, é uma afronta que foi em relação aos educadores do nosso município. Eu acompanho diariamente o trabalho desses profissionais e vejo a incessante luta por uma melhoria na educação da nossa comunidade. Isso não podia ter acontecido, porque uma lei federal, ela tem que ser cumprida, jamais ser negada. Como que um gestor nega de pagar, de assumir o seu compromisso diante dessa classe que tanto trabalha? Além de vítima, foram afrontados. Felizmente, né, houve esse acordo e, graças a Deus, aí será suprido essa falha histórica, eu digo de novo, e nós vamos ajudar a pagá-la também, porque nós vamos votar a favor, certamente. E eu diria ainda mais, eu sou funcionário também público do Estado do Paraná, quem dera o nosso governador tivesse o pensamento que o nosso prefeito tem. Certamente nós não estaríamos sofrendo e tendo que entrar na justiça constantemente quanto à afronta desses governadores, tanto aquele que foi preso várias vezes, o Beto Richa, como o próprio Ratinho Júnior, que não ouve e não dá argumentação para os professores. Então, Marcos, eu gostaria de parabenizar a sua atitude de assumir isso. Como o vereador Samuel disse, foi compromisso no palanque, eu não estava lá, mas isso me intriga muito, porque eu sempre falei para o ex-gestor que tinha que acertar isso. Tinha, porque era necessário. E agora, como que eu vou fazer? Como que eu vou dizer para você? Não é verdade? Então está aí. Eu gostaria muito que os professores observassem isso e tivessem um carinho e respeito imenso pelo prefeito Marcos, né, que está aí fazendo cumprir essa injustiça que foi realizada no passado. Totalmente a favor, senhor presidente. Presidente, fazendo aqui um adendo, essa ação ela está sendo rápida ainda. Eu toquei uma demanda, vou tirar aqui. Eu toquei uma demanda junto à Justiça, demorou 12 anos para sair o resultado final, ainda porque teve um acordo, foram 12 anos de luta. E aqui não chegou nem a 4 anos, então é demorado, mas é rápido, está muito rápido. Parabéns aí à administração, aos professores, e nós vamos votar para aprovar isso daí, para pagar, né, dividir. O prefeito com certeza ainda vai tentar fazer um acordo melhor, tanto para os professores quanto para o município. Não adianta nós pegarmos uma dívida, falar que vamos pagar tantos milhões, sendo que o município tem dificuldade para pagar. Até o FAP, às vezes, tem dificuldade para pagar o FAP, né, que é o Fundo de Aposentadoria Própria. Então, nós temos que ter muito juízo nesse momento, o prefeito, para não cometer um ato e se comprometer e não cumprir. Aí fica mais feio
do que falar do antecessor. Né? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Só para complementar aqui, acho que boas as palavras do vereador Samuel também, e lembrando que esse valor ele não vai ser pago assim de uma vez agora, ele vai ser pago em 60 parcelas, ou seja, os professores ainda, além de ficar ali, né, 8 anos aguardando, e isso ainda vai ter que ficar durante 5 anos recebendo isso aí. Então, realmente, assim, é bastante tempo. Mas é necessário, como diz o vereador Samuel, para que a gente possa dar sustentabilidade para a proposta. Senhor presidente, só pegando um gancho que os companheiros vereadores falaram, que eu vou falar aqui agora, às vezes as pessoas vão até se assustar, mas é lei, está aqui. Claro, eu acredito que o Marcos, de repente, não sei se isso aqui já é o valor final, ou tem como, de repente, fazer um acordo, mas você vê, uma questão de um piso que não foi pago de abril de 2011 a agosto de 2016, com todo esse trâmite que correu aí de longo na justiça de 4 anos, hoje essa dívida está avaliada, está aqui, não estou falando não, está aqui, em R$ 5.369.171,57, quase 5 milhões e meio, né? E você vê, e está aqui falando que é uma determinação da Lei Federal 11.738 de 2009, gerando assim prejuízo em seus vencimentos dos professores, nos seus 13º, progressão na carreira, adicionais, gratificações e proventos e aposentadorias, né? E a gente sabe que foi feito estudos, tanto da PP quanto da própria promotoria, que o município tinha condições de pagar essa dívida, né? A PP entrou com advogado e foi analisado, feito estudos de que tinha como se pagar essa dívida sim. Então, é aquele negócio. A justiça não se discute, se cumpre, né? A lei não se discute, a lei se cumpre. Pois se você não cumprir e jogar para frente, quando ela vem mais pesada. Eu acredito que se tivesse tido pago, ajeitado isso aqui ficaria em torno aí de 1 milhão, 1,5 milhão, né? Mas deixou se alongar aí pelos anos. Você vê hoje o prefeito Marcos corajoso, né? Corajoso, vou usar essa palavra. Em tempos difíceis, a gente sabe, tempos difíceis de administração, ele está firmando um compromisso aqui, né, com essa classe de que irá, né, ser contemplado. Está aqui em 60 meses, mas eu conversei com o Marcos sobre isso, ele falou que vai tentar chamar os professores, conversar, tem a questão do FAP também, na qual esse valor aqui, eu acho que quase 2 milhões é do FAP, né, que vai ser destinado do FAP para pagar os professores inativos, que também, né, tem direito a essa diferença salarial, vamos dizer assim. Mas eu só falo uma coisa. Quero parabenizar o prefeito Marcos pela atitude. Acredito que todos nós aqui, né, estamos de acordo, né, com o que está aqui. Acredito que iremos aprovar o projeto em unanimidade. Claro, é um parcelamento longo. Nós estamos aí à véspera de uma eleição, não sabemos se vai ter eleição esse ano ou não vai. Mas uma coisa eu quero dizer aqui, a meu respeito, acredito também estender a todos os vereadores que estão aqui comigo, nesse mandato. Enquanto nós estivermos aqui, prefeito, que você depender dessa casa e for legal para acertar isso com os professores dessa classe, eu acredito que o senhor vai ter sempre o apoio 100% dessa casa, né? Independente do que seja, questão financeira, questão superávit ou questão, né, de repente, de uma dotação, eu acredito que o senhor vai ter sempre o apoio dessa casa nesse sentido de ajudar você a quitar essa dívida com a classe de professor. Pelo menos eu, esse vereador, o senhor pode contar comigo, porque realmente, como usar as palavras da vereadora Juliana, isso aqui é uma vergonha, né? Nós não precisávamos estar passando por isso aqui. Mas já que está aqui, com certeza, acredito eu e os demais companheiros aqui, estamos dispostos a ajudar
prefeito a quitar essa dívida com essa classe. Obrigado, senhor presidente. Sou totalmente favorável ao projeto. Senhor presidente, chegando à parte também da discussão, acho que primeiramente essa casa tem que pedir desculpa aos professores em nome da gestão anterior por não cumprimento de uma lei federal, não cumprimento de um direito primordial para qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de categoria. Só uma correção também, acho que o vereador acabou pegando a referência de 2016, mas o processo é de 9 anos, ele foi iniciado em 2011, então é 9 anos de processo. Acho que eu pegou a referência de 2016, mas é 2011. E, senhor presidente, isso a gente, como o nobre vereador falou que acompanha o prefeito no palanque, o Augusto, o Jurandir, a Juliana e o Samuel, a gente tinha um plano de governo e isso fazia parte do plano de governo do prefeito municipal. E se a gente olhar com cuidado lá no plano de governo, a gente vai ver que nesse último ano de mandato agora, a gente vai atingir grande parte daquele plano de governo. Eu acho interessante isso porque há 1 ano e meio atrás, uma pessoa veio me falar, falou, eu tenho guardadinho aquele livrinho lá, do plano de governo de vocês, vamos ver quando terminar o mandato se realmente vai ser cumprido. E eu tive cuidado eu tinha um em casa guardar e ir anotando cada um que ia sendo cumprido. E a gente chega aí a grande parte daquele livro já cumprido. Eu acho que vai ficar algumas coisas, mas vão ficar muito poucas coisas daquele plano de governo a serem cumpridas. Então, dá os parabéns ao prefeito municipal por ter feito o que prometeu no palanque, o que prometeu em campanha. Dá os parabéns a ele, porque não é fácil, a gente sabe das dificuldades. A gente, embora ele tenha aqui 12 anos como legislador, tinha uma ciência do que poderia e do que não poderia fazer. Às vezes a gente acaba fazendo um plano que não consegue fazer, mas ele fez um plano muito condizente com o que ele vem realizando e graças ao imenso trabalho, eu já presenciei um dia que ele tinha que assinar, tinha uma reunião aqui em Caraínho e tinha que assinar um documento em Curitiba, que ele foi para Curitiba num bate e volta, com 8 horas de viagem, chegou lá, assinou, almoçou e foi voltar, acabou passando mal lá em Curitiba, teve que ser atendido. Então, quer dizer, para você ver o empenho do prefeito para que realmente possa dar o melhor de si para o município. Eu falo que, por acompanhar o Marcos mais próximo, o prefeito, ele abre mão da sua vida durante 4 anos, ele não tem vida, é 24 horas para o município, ele abandona família, esposa, para se dedicar. Então, é só para alencar que vem sendo cumprido, isso faz parte do plano de governo, vem sendo cumprido a risco o plano de governo. Obrigado, senhor presidente. Mais alguma? Terminando a discussão, coloca em votação. Coloca o projeto número 021 de 2020 em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 021 de 2020 do Poder Executivo Municipal está aprovado em sua primeira discussão e votação por todos os vereadores presentes. Sendo esta matéria que se encontra nesta casa, passa agora para as considerações finais, aonde o primeiro vereador inscrito, o senhor vereador Daniel. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e a próxima semana, se Deus quiser. Também uma boa noite a todos e que a paz esteja com todos. Também gostaria de finalizar dando meus parabéns pelo aniversário do vereador Leandro, que foi essa semana, e também desejando melhoras ao filho do vereador Aguinaldo, que está hospitalizado em Umuarama, com problema de saúde. E também desejar uma boa noite e semana que vem, senhor presidente, terá a sessão, como ficará? Isso, então, eu deixei para o final, senhora vereadora Juliana, mas como terça-feira é feriado, nós vamos estar em recesso na segunda, nós vamos fazer a sessão na quarta-feira, normal, às 8 horas. Sessão ordinária, né? Sessão ordinária, normal.
Então, desejar aí uma excelente noite a todos, um bom feriado e até semana que vem, na quarta-feira. Muito obrigada. Senhor presidente, só desejar uma boa noite a todos também e ressaltar aqui também, acho que a gente tem um secretário que acaba sendo esquecido, a gente sempre elogia o secretário de obras, que no caso era o Pelé, o Adaltinho e os demais, principalmente nesse tempo de pandemia, a esposa do nosso prefeito, primeira-dama, ela que trabalha na assistência social, vem fazendo um trabalho brilhante, acho que a gente, enquanto vereador, somos os primeiros as pessoas irem procurar para alimentos, para as coisas básicas, né? E eu sempre encaminho, né, para a secretaria, em especial para a Suzana, o Neopato, ela pede para passar o telefone, para entrar em contato com a pessoa, e ele sempre vem atendido, né, da melhor forma possível. Claro, com os critérios que tem o CRAS, né, de avaliar a situação da família se realmente precisa, mas vem feito um excelente trabalho. Ela me passou um dado, eu não se lembro se foi ela, se foi o prefeito, que se entrega cesta básica no município, acho que 3 vezes ou 4 vezes a mais do que na gestão anterior. Então, dá os parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado. Quero aqui também desejar uma boa noite a todos, né? E parabenizar aqui a classe professor, né, por essa conquista. O primeiro passo foi dado. Se Deus quiser, logo, logo estará resolvido aí tudo, né? Tudo certinho. No decorrer do trâmite aí, já vai ser feita uma reunião. Acredito que o prefeito já vai começar a fazer os pagamentos. E eu só queria aqui também, né, dar um alerta à comunidade na questão do Covid. Nós temos algumas cidades aí que, né, está ficando em situações críticas. Paranavaí, a Santa Casa já não tem mais leitos, né, já está cheia na questão da pandemia, do Covid, né? Campo Mourão também já está feio, Maringá também já está, né? Graças a Deus, o Moarama, o prefeito teve um bom senso, né? De quando começou os casos, fechou a cidade por 2 semanas. Então, isso aqui é mais uma prova de que realmente o isolamento social, às vezes, cria alguns transtornos, né? Mas, falar igual o ministro da Saúde falou, quando você tem estatísticas afrontadas com opinião particular, isso não se discute, né? Então, nós temos estatísticas e índices de que realmente é uma doença que mata, né? Que tem alto índice de transmissão. Então, cada um pode ter a sua ideia particular, né? A sua sugestão particular, mas contra dados não há discussão. Então, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, e se Deus quiser, logo tudo isso vai passar. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos que nos assistem via Facebook. Uma ótima semana, até semana que vem. Se Deus quiser, estaremos aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Houve um lapso da minha parte, e o tempo aí da demanda judicial, fui informado pelo colega, já passam mais de 9 anos, né, colega? Então, peço desculpa por esse lapso da minha parte. Quero desejar também uma excelente semana a todos, que Deus possa nos abençoar e tocar o barco, trabalhar, porque se nós ficarmos também só em casa, o bicho pega. Tem conta para pagar, boleto para pagar e empresário tem que girar o dinheiro dele. Então nós temos sim que se cuidar, é a minha opinião, cada um tem a sua. Se cuidar, e as pessoas idosas são as mais que são problemáticas para adquirir esse problema aí de coronavírus. Mas vamos tocar o barco. Obrigado, senhor vereador Samuel. Tenho aqui um ofício do prefeito municipal também, da prefeitura, que as contas do prefeito estão aprovadas de 2019, e se alguém tiver curiosidade de dar uma analisada, uma olhada, está na secretaria, né, Samuel? Ali que está com o Samuel. Quem precisar dar uma olhada na prestação de contas de 2009 do prefeito, então está ali na secretaria da Câmara Municipal de Icaraíma. Quero aqui também desejar uma boa noite a todos, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Em nome de Deus, declaro encerrada a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Icaraíma.